Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Que as estratégias de Paulo na plantação de igrejas. Então, abra sua Bíblia comigo, por favor. 1 Coríntios 9, 23. 1 Coríntios 9, 23. Paulo assume um compromisso aí que deveria fazer parte da nossa agenda, sobretudo de um coração missionário. Ele escreve assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O que ele faz? Tudo. Com que propósito? Tornar-se cooperador do Evangelho. Então, eu queria hoje pensar um pouquinho com vocês sobre Paulo como um plantador de igrejas, Paulo como um missionário, Paulo como o grande desbravador do reino de Deus, Paulo como o grande bandeirante da fé, Paulo como o idealizador do avanço da igreja naquele tempo pelos rincões mais distantes do Império Romano. Ele fez 3 viagens missionárias e nessas 3 viagens ele está desbravando campos não explorados ainda, com o propósito de plantar igrejas, estabelecer lideranças. E ele faz isso primeiramente na província da Galácia, hoje Turquia. Depois ele quer ir para a Ásia, o Espírito Santo o impede de entrar para a Ásia, e ele está em Neápolis, e ele vai dali, naquele porto, visitar Filipos, depois Tessalônica, depois Bereia, depois Atenas, e vai concluir essa segunda viagem missionária numa outra província, além da Macedônia, na Acaia. Ambas, Macedônia e Acaia, na atual Grécia. E ele vai fazer uma terceira viagem missionária em Éfeso, que ficava na Ásia Menor, hoje também Turquia. Então, Paulo viajou o mundo da sua época com um único propósito: pregar o Evangelho e plantar igrejas. Quais foram as estratégias que esse homem usou, que nós podemos aprender com ele? Quais são as dicas que ele vai nos dar aqui para a Igreja Vida Nova, que é uma igreja missionária, é uma igreja que olha para além dos seus muros, uma igreja que entende que a sua vocação não é apenas Toronto, não é apenas Canadá, mas é o mundo. Quais são as lições que podemos aprender com Paulo? Então vamos dar aqui 10 estratégias, objetivamente 10 estratégias missiológicas do apóstolo Paulo para a plantação de igrejas. E a primeira estratégia é essa: Paulo era um homem governado pela direção do Espírito Santo. Se você ler Atos 13, a igreja de Antioquia estava orando. Eles estavam ensinando na igreja. Eles estavam ensinando uma grande multidão na igreja. E Atos 13, de 1 a 3, diz que enquanto a igreja estava orando, enquanto a igreja estava jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenham chamado. O grande gestor da obra missionária da igreja é o Espírito Santo. O administrador do avanço missionário da igreja é o Espírito Santo. A igreja só avança quando ela é governada pelo Espírito Santo. Não é um planejamento estratégico apenas. Não é uma ideia humana apenas. É o próprio Espírito Santo quem leva a igreja a realizar a obra missionária. Não apenas induzindo e conduzindo por uma direção, mas impedindo outra direção. Ele queria ir para a Ásia, conforme Atos 16:6. E o Espírito Santo o impediu. Tem hora que o Espírito Santo fecha a porta, tem hora que o Espírito Santo abre a porta, abre porta. Tem hora que o Espírito Santo diz: vai para cá, tem hora que o Espírito Santo não vai para lá. E a igreja que tem relevância missionária é uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. É uma igreja que obedece ao comando do Espírito Santo. É uma igreja que segue a direção do Espírito Santo. Agora notem, nós não podemos gerar este vento do Espírito que sopra, mas nós podemos içar as nossas velas na direção do Espírito. Então, essa é a primeira marca, penso eu,
que Paulo usou para plantar igrejas. E igrejas foram plantadas nas diversas províncias do Império, na Galácia, na Macedônia, na Acaia, na Ásia Menor, porque este missionário entendia que quem governava a igreja, quem dirigia a igreja, quem era o administrador e gestor da obra missionária era o próprio Espírito Santo. Eu não tenho dúvidas que essa igreja tem orado por isso e tem buscado direção de Deus para plantar igrejas, seja no Canadá, seja na África, seja na Ásia, seja no Brasil, no mundo todo. Segunda estratégia de Paulo para plantar igrejas. Paulo aproveitava as conexões para pregar o evangelho. Não sei se vocês já olharam isso, mas Paulo, sempre que chegava numa cidade como Antioquia da Pisídia, como Icônio, como Tessalônica, como Bereia, como Atenas, como Éfeso, ele ia direto para onde? Para a sinagoga. E você pergunta, por quê? Por que Paulo, ao chegar numa cidade, ia primeiro para a sinagoga? Ele está falando de igrejas de cidades gentílicas, cidades pagãs, cidades não tocadas pelo evangelho. E por que ele ia primeiro para a sinagoga? Quem se reunia na sinagoga? Primeiro os judeus. Segundo os prosélitos, o que é um prosélito? É um gentio convertido ao judaísmo. E por que ele ia para a sinagoga? Porque lá na sinagoga já se acreditava no Antigo Testamento. Qual era o papel de Paulo numa sinagoga? Era chegar e dizer o seguinte: o Jesus que eu estou anunciando para vocês é o Messias prometido no Antigo Testamento. Então ali na sinagoga ele dissertava, ali na sinagoga ele ensinava, ali na sinagoga ele confrontava, ali na sinagoga ele provava uma tese. Este Jesus que eu estou anunciando é exatamente o Messias apresentado no Antigo Testamento. O que acontecia? Ele tinha meio caminho andado. Já a partir do pressuposto que as pessoas que estavam ali acreditavam na palavra de Deus. Preste atenção que eles não tinham ainda o Novo Testamento escrito. A Bíblia deles era o Antigo Testamento. Então as pessoas que estavam na sinagoga acreditavam que a Bíblia apontava para um Messias, e Paulo arrazoava, dissertava e demonstrava que esse Jesus que ele está pregando é o Messias. Então ele tem uma ponte, uma cabeça de ponte para a evangelização. Isso é estratégia. Então nós vamos plantar igrejas, nós precisamos buscar estratégias. Lugares estratégicos. Cabeça de ponte para que a gente possa ter mais êxito no trabalho que estamos realizando. E Paulo tinha essa sensibilidade. Terceira estratégia de Paulo. Paulo era estratégico na escolha das cidades onde ele plantava igreja. Isso é muito, muito, muito importante. Por exemplo, você já parou para perguntar por que Paulo parou em algumas cidades e passou batido em outras? Ou por que Paulo plantou igrejas, por exemplo, em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, em Corinto, em Éfeso, e não plantou igrejas em outras cidades, pelas quais também passou? O que Paulo entendia? Paulo entendia que cidades estratégicas são fundamentais para o crescimento do reino de Deus. Por exemplo, se você vai plantar uma igreja, e aí você escolhe a cidade mais distante, mais difícil de acesso, só vai lá quem mora lá, mas ninguém passa por lá. E você tem uma outra cidade, que é uma cidade cosmopolita, uma cidade onde tem portos. Naquela época não tinha aeroporto, mas tinha porto. Uma cidade onde as pessoas entravam e saíam. Uma cidade onde tinha influência sobre outras cidades. Qual cidade ele escolheria? Obviamente, a cidade estratégica. Para vocês terem uma ideia, Filipos, por exemplo, era uma colônia romana. Tessalônica era a capital da grande província da Macedônia, terra de Alexandre o Grande. Bereia era uma importante cidade da Macedônia. Corinto era a capital de uma província chamada Acaia. Éfeso era a capital de uma província chamada Ásia Menor. Então vamos plantar uma igreja? Vamos. Onde? Que cidade? Vamos pensar em alugar um espaço ou comprar um terreno? Onde? No bairro mais distante, mais desconhecido, na rua mais escondida, ou num lugar estratégico? Qual o entendimento de Paulo?
Se eu planto uma igreja estratégica, num lugar estratégico, esta igreja vai ter condições de crescer e ter recursos suficientes para plantar igrejas nas cidades satélites. Não é que a cidade satélite não mereça o evangelho, não precisa do evangelho, precisa. Mas pense comigo, se eu for plantar igreja só nos lugares que não são estratégicos, eu vou esgotar todos os meus recursos ali. Agora, se eu plantar uma igreja estratégica, essa igreja estratégica vai alcançar a sua micro-região. Foi isso que aconteceu em Éfeso. Ele plantou uma igreja em Éfeso, mas a igreja de Éfeso plantou igrejas em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia, em Colossos, em Herápolis. Quando você olha para o mapa e pega Colossos, é uma cidade pequena, insignificante. Se ele plantasse lá em Colossos, essa igreja não teria recursos, essa igreja não teria condições de se expandir, de crescer, se tornar uma grande agência missionária na região. Isso é estratégia missionária, isso é metodologia missionária. Quarta estratégia de Paulo. Paulo não entendia que perseguição, provação e privação eram impedimentos para a obra, nem entendia que isso era um sinal de que Deus não queria que a obra fosse feita naquele momento. Porque às vezes a gente pensa, bom, eu vou plantar uma igreja, mas tem problema? Tem oposição? Tem dificuldade? Estou sendo perseguido? Estou sendo mal falado? Estou enfrentando crise? Estou enfrentando dificuldade porque estou plantando essa igreja aqui? Ah, bom, então não é porque Deus quer. Não. Se você perceber, por onde Paulo passou, ele teve problema. Ele foi açoitado em Listra, ele foi preso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso. Mas ele não via perseguição, ele não via as dificuldades circunstanciais como um sinal de que não era a vontade de Deus que ele ficasse ali, ou que ele trabalhasse ali, ou que plantasse uma igreja ali. Ao contrário. Eu queria só que você lesse comigo 2 textos para nós confirmarmos essa verdade bíblica. Abra aí comigo, por favor, em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Verso 24 a 28. Eu vou ler com vocês, porque eu não sei se todo mundo está com a mesma versão, então eu vou ler e você me acompanha. Ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, não espere vida fácil porque você está fazendo a obra de Deus. Você está plantando igreja, tem problema, tem crise, tem perseguição, tem dificuldade, tem tudo. E a bênção de Deus está aí também. E a obra de Deus vai avançando também. Igrejas são plantadas também. Quem sai andando e chorando enquanto semeia é que voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Agora, compare comigo aí 1 Coríntios 16. Olha que texto incrível sobre isso. 1 Coríntios 16, 9. Olha que espetáculo de mensagem que esse texto traz para nós. Ele diz assim: porque uma porta grande e oportuna. Como é que era a porta? Grande e oportuna. Para o trabalho se me abriu. Como é que é a porta? Grande, oportuna, abriu para Paulo. E ele diz assim: e há muitos adversários. Que tem muita gente, se tem adversário, Deus não está no negócio. Se tem perseguição, Deus não quer que esse campo avance. Se tem dificuldade, não é aí que nós vamos plantar a igreja. Não. Não veja as dificuldades como impedimento para a plantação de igrejas, para a igreja avançar na obra missionária. Pois bem, 5º princípio de Paulo. Paulo entendeu que para plantar a igreja e para fazer a obra missionária, nós precisamos de
parceiros. Parceiros. Paulo tinha uma equipe. Paulo não trabalhou, não fez carreira solo. Paulo não agiu sozinho. Paulo delegou. Paulo dividiu tarefas. Paulo não quis caminhar sozinho. Por exemplo, ele tinha Barnabé, ele tinha Timóteo, ele tinha Silas, ele tinha Tito, ele tinha Lucas, ele tinha Apolo, ele tinha Priscila, ele tinha Áquila, ele tinha muitos cooperadores. Ou seja, às vezes você tem um homem de linha de frente. Nem todos aparecem, nem todos estão no palco, nem todos estão em evidência. Mas existe um time enorme nos bastidores fazendo a coisa acontecer. Isso me ensina uma lição extraordinária, de que nós não conseguimos avançar na obra missionária sem cooperação. Na linguagem lá de 1 Samuel 30, existem aqueles que estão na linha de frente, existem outros que estão guardando a bagagem, ou usando outra figura. Tem gente que está descendo ao fundo do poço e tem gente que está segurando a corda. Numa outra linguagem, tem gente que está indo, tem gente que está orando, tem gente que está contribuindo. Então você faz missões com o bolso dos que contribuem, com os joelhos dos que obram e com os pés dos que vão. Tudo é um time só, é uma equipe só. Então não dá para fazer obra missionária, não dá para plantar igreja, a não ser que todos entrem nessa tarefa de cooperar. Quando você traz a sua oferta missionária, você é um missionário. Quando você bota no seu envelope a sua oferta, é como se você estivesse lá na linha de frente. Aquele irmão está lá na linha de frente, na África, na Ásia, no Brasil, aqui no Canadá, em outros países do mundo onde essa igreja está envolvida em plantação. É a mesma coisa de quem está lá no campo. Quem está lá no campo só está lá porque você está aqui na base, sustentando. Então, é muito importante compreender que no reino de Deus nós não estamos competindo, nós estamos cooperando. Cooperando. E Paulo ensinou esse princípio assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, é Deus que dá o crescimento. Agora veja você que na obra missionária é assim. Às vezes, meus irmãos, nós colhemos frutos de alguém que já está sendo trabalhado há anos. Tenha dúvida, né, pastor Seni? Quantas pessoas que estão decidindo aqui a vida nova, mas que já é fruto de oração de pai e mãe, de avô e de avó, há anos, há anos. O fruto já está maduro, pastor Seni colhe, pronto. E ele colheu por quê? Porque um plantou, porque o outro regou, e agora ele colheu. Quantos que o pastor Seni e a igreja aqui está semeando, e só semeia, é outro quem vai regar. E depois é outro quem vai colher. Não tem um maior que o outro. Nós estamos na mesma obra, com o mesmo trabalho, cooperando uns com os outros, para que o reino de Deus avance, para que igrejas sejam plantadas, para que a obra missionária prospere. Pois bem, vamos agora, por gentileza, ao 6º princípio de Paulo, estratégia de Paulo para a plantação de igrejas. Paulo compreendeu, e isso é tão importante, que para você plantar igrejas, para você fazer obra missionária, para você ver a obra de Deus crescer, é preciso pregar no poder do Espírito Santo de Deus. Talvez, irmãos, o que falta no mundo não é pregação. É pregação no poder do Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito de um sermão de Antônio Vieira. Antônio Vieira é um padre que viveu no Brasil, um padre português, foi o maior orador sacro que já pisou em terras brasileiras. Ele tinha alguns sermões evangélicos, a maioria não. A maioria não. Então, eu tenho as obras completas do Vieira, muito mais pela beleza retórica, porque foi o maior orador de todos os tempos que pisou em terras brasileiras, o maior orador lusitano de todos os tempos. Mas o sermão mais conhecido dele é o chamado Sermão da Sexagésima.
E esse sermão da 60ª faz uma exposição da parábola do semeador. E ele faz uma pergunta. Se a boa semente produz a 30, a 60 e a 100 por um, por que não está produzindo hoje nem a 1%? Se você multiplicar no Brasil e no mundo, no Canadá inclusive, todos os sermões pregados, não dá uma conversão por sermão, em média, não dá. Não dá. Ele diz, qual o problema? O problema não está no solo, porque o solo é o mesmo desde que o homem pecou. O problema não está na semente, porque a semente é tão poderosa quanto sempre foi, é a palavra de Deus. Onde está o problema? No semeador. Porque quem semeia, não semeia apenas com a boca, semeia com as mãos. O problema é que os homens escutam de nós belos discursos, mas não veem em nós vida. O problema é que nós pregamos aos ouvidos, mas não pregamos aos olhos. O problema é que nós pregamos, mas não pregamos no poder do Espírito Santo. E Paulo entendia isso. Quer ver um exemplo? 2 textos só para nós conferirmos essa verdade gloriosa. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Olha o que ele vai dizer. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo era um homem culto, Paulo era um homem sábio, Paulo poderia desfilar sua filosofia e o seu profundo conhecimento, até enciclopédico. Mas as pessoas que ouviam Paulo tinham uma percepção diferente. Esse homem não fala com sabedoria humana, esse homem fala no poder do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus era um martelo, a palavra de Deus era a verdade na sua boca. Agora dê uma olhadinha, por gentileza, em 1 Tessalonicenses 1,5. Olha o que ele diz aí. Ele diz assim, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido no nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Palavra vinda no poder do Espírito Santo e em plena convicção. Me permita ilustrar isso. Houve um missionário presbiteriano chamado John Hyde, e ele foi para a Índia. E dizem os seus biógrafos que quando ele estava a bordo do navio, ele recebe um telegrama. E nesse telegrama tinha uma pergunta. John Hyde, você está cheio do Espírito Santo? Ele ficou com muita raiva. Amassou o telegrama, botou no bolso e pensou, e até disse, isso é um insulto. Ora, mas eu sou missionário, eu estou deixando a minha terra, estou deixando a minha pátria, estou deixando a minha língua, estou deixando a minha família, estou deixando meu conforto, eu estou indo para um país complicado, difícil, com tanta sujeira, com tantas doenças, com tantas dificuldades, e vem me perguntar se eu estou cheio do Espírito Santo? Quando ele chegou no seu convés, deitou na sua cama, o Espírito Santo produziu uma grande convicção de pecado na vida dele, ele caiu de joelhos, meu Deus, eu estou indo para o missionário, mas eu não estou cheio do Espírito Santo. Me ajuda, Senhor. Me reveste, Senhor. E John Hyde, ali de joelhos, em lágrimas, pediu a Deus, meu Deus, me ajude a levar pelo menos uma pessoa por dia na Índia para Jesus. E no primeiro ano de ministério dele, ele batizou mais de 365 pessoas. Meus irmãos, não basta pregar. É preciso pregar no poder do Espírito Santo. É por isso que onde Paulo passava, coisas tremendas aconteciam, coisas tremendas aconteciam. E se você perceber, esse homem, ao chegar nas cidades, era uma revolução. Eu confesso que tem dia que eu leio e falo, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é isso? Não é possível. Pensa comigo só nisso. Vamos pensar só em Éfeso.
Éfeso tinha 300 mil habitantes. Todos aqui, eu acho que vieram, ou se não a maioria veio do Brasil. Uma cidade de 300 mil habitantes, se você está falando de Minas Gerais, é maior que o Governador Valadares. Se você está falando de São Paulo, é maior do que Americana. Se você está falando do Espírito Santo, é maior que Guarapari. Agora, pense comigo, hoje, um pastor chegando numa dessas cidades, sem Bíblia, sem livro, sem folheto, sem rádio, sem televisão, sem zap-zap, sem mídia social. E ele fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos. É muito provável que 80% da cidade nem saiba que ele exista, que ele está por ali. Paulo chega em Éfeso, em 3 anos que ele estava lá, a cidade mudou a cara, a idolatria recuou, a feitiçaria recuou, a palavra de Deus prevaleceu. Igrejas foram plantadas. Ele chega em Atenas, capital intelectual do mundo, a terra dos grandes pensadores, dos grandes filósofos. E ele passou ali poucos dias. Lucas relata que a cidade não falava de outra coisa, senão das últimas novidades que Paulo estava pregando. Esse não abrir a boca era um fluir, era um jorrar do poder do Espírito Santo. Precisamos de orar ao Senhor para que Deus nos dê poder. E para que os missionários que ficam e os que vão, e os que contribuem, o façam no poder do Espírito Santo de Deus, para que a igreja avance e para que a missionária seja vitoriosa. Mas, me permita ainda compartilhar um 7º princípio. Paulo entendeu que para a obra missionária avançar, era necessário ser um homem, uma igreja, comprometido com oração. E eu louvo a Deus porque o ministério do pastor Seni sempre foi marcado por oração, e eu não tenho dúvidas de que Vida Nova é uma igreja comprometida com oração. Não há obra missionária, irmão, sem oração. Nenhuma igreja que você conhece que avança do ponto de vista de plantação de igrejas e crescimento na obra missionária que não seja uma igreja fortemente comprometida com oração. Sem oração não tem missão. Sem oração não tem poder para pregação. E Paulo ordena oração em todo o tempo, por todos os santos. Em todo o tempo. Uma igreja que ora é uma igreja que age. Oração não leva a igreja a ser contemplativa, a oração leva a igreja a ser ativa e dinâmica e operosa. E Paulo entendia isso. As suas cartas, por exemplo, estão recheadas de oração. Eu poderia dizer para vocês que Paulo era o maior teólogo do 1º século, mas era um teólogo de joelhos dobrados. Hoje parece que aqueles que se acham ou se arrogam para si o título de um teólogo não querem orar. Quem quer orar não quer também estudar teologia. Paulo entendia que as duas coisas caminhavam juntas. Ele era o maior teólogo, ele era o homem mais comprometido com oração. É por isso que a obra missionária avançou com tanta força e com resultados tão extraordinários. 8º princípio, 8ª estratégia de Paulo. Paulo era um missionário que não estava levantando monumentos a si mesmo. Ele é aquele homem apaixonado pela obra que sempre queria conquistar novos terrenos. Paulo não era aquele missionário, já chegamos aqui, está bom demais, agora está ótimo, agora vamos parar, não tem mais sonho, não tem mais projeto, não tem mais campo para explorar. Não. Quando ele fez a primeira viagem na Galácia, fez a segunda viagem na Macedônia e na Caia, fez a terceira viagem na Ásia, agora ele falou, não, agora esse campo aqui já está explorado, eu quero ir para um lugar que nunca ninguém pregou. E ele vai para Jerusalém para levar uma oferta e escreve no caminho a carta à igreja de Roma, a carta aos romanos, com um propósito: vocês vão me receber aí e vocês vão me enviar como missionário para a Espanha. A Espanha era o último lugar conhecido do mundo ocidental. É para lá que eu quero ir. Ele tinha sonhos. Eu converso, e Seni conversa comigo constantemente sobre isso.
Tem gente que tem sonho de aposentar, comprar uma casinha na montanha, ou uma casinha na beira do mar. Agora eu vou tomar água de coco no canudinho e vou parar. Gente, não tem aposentadoria no reino de Deus. Você pode até aposentar de algumas coisas, mas do trabalho de Deus não. Enquanto tiver fôlego nos seus pulmões, você precisa ter planos e sonhos. Não diz lá o profeta Joel que quando o Espírito Santo fosse derramado, os velhos sonhariam e os jovens teriam visões? Quando diz que os velhos sonhariam, não é que comeu demais de noite e sonhou à noite, não. Você já conhece a psicologia do velho? Eu falo isso porque eu estou cabeça branca. O velho começa a celebrar as vitórias do passado, ele começa a olhar para a vida com as lentes do retrovisor. Ele não tem mais sonho. Ele não é um Caleb que quer conquistar uma montanha aos 85 anos. Uma igreja, irmãos, comprometida com a obra missionária, ela tem sonhos. Sonhos. Chegamos até aqui, chegamos, glória a Deus, mas queremos avançar mais. Avançar mais, e essa igreja vai avançar mais. Essa igreja vai crescer mais. Essa igreja vai largar as suas paredes. Essa igreja vai construir novos espaços. Essa igreja vai avançar para o mundo todo. O melhor que nós já vivemos até hoje há de ser medidas mínimas do que vamos conseguir e conquistar para a glória de Deus daqui para frente. Então, Paulo era esse camarada que ele não se aquietava. Se você perceber, ele está no corredor da morte. Está no corredor da morte, sentenciado à morte. Ele diz: ô Timóteo, meu filho, quando você vier aí, traz os meus livros, eu quero estudar mais, eu quero fazer mais, eu quero conhecer mais. O camarada é irrequieto. Não acomode, não. Não durma em berço esplêndido, não. O tempo urge e a obra é urgente mesmo. Porque a cada minuto que você para e não faz a obra, tem gente perecendo sem o Evangelho de Cristo. Eu escutei, eu estou atento no relógio aqui para não passar. Eu escutei um testemunho que marcou muito a minha vida. Era um índio que era o sonho da tribo de ele ser o grande cacique daquela tribo. Era um jovem bonito, de corpo atlético, inteligente, líder. E um dia esse jovem caiu doente, muito doente. E tudo que conheciam da medicina lá do mato não conseguiu resolver o problema dele. E já definhando com a doença, com a cabeça reclinada no colo da mãe, com muita angústia, perguntou para a mãe dele assim: mamãe, o que é que vai acontecer comigo quando eu morrer? A mãe chorando, disse: eu não sei, meu filho, o que vai acontecer com você, não. E a situação piorava e piorava e piorava. Eu já estava no estertor da morte, falando apenas palavras entrecortadas entre os dentes. Diz: mamãe, eu estou morrendo, e para onde vai a minha alma? O que vai acontecer comigo? E a mãe chorava mais ainda: eu não sei, meu filho, eu não sei. E o moço morreu. Meses depois chega naquela aldeia um missionário, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas da salvação. E quando aquela mãe, ainda com a dor tão profunda do luto, escuta isso, ela sai correndo na direção do pregador, pega-o pelos braços e dá uma balançada nele, diz: por que que você não veio antes? Por que que você não veio antes? A obra é urgente. E cada dia que a gente deixa de fazê-la, tem gente fazendo essa pergunta: por que que você não veio antes? Nona estratégia de Paulo. O vetor que movia o coração de Paulo era o seu amor por Jesus. Não é amor à denominação, a gente tem que amar a nossa denominação, sabia? Não é amor à igreja local, a gente tem que amar a nossa igreja local. Nem mesmo é desencargo de consciência por um dever e uma missão que nos foi imposta. O apóstolo Paulo entende uma coisa: é o amor de Cristo que me constrange.
É de você saber que Jesus morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação, e eu sou encarregado de levar esta mensagem ao mundo, até os confins da terra. É o amor a Jesus. Se não for amor a Jesus, irmãos, que é o motor que nos move à obra de Deus, pode virar legalismo, pode virar religiosismo, preciosismo teológico ou preciosismo denominacional. É a minha bandeira, é a minha igreja, é a minha denominação, é o meu estandarte que vai tremular. Não, 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 não. O que me move, o que me comove, o que me impulsiona, o que me atrai, o que me alimenta, que é combustível para a alma, é que eu amo Jesus. E eu quero levar o nome dele, porque não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós precisamos de reavivar este amor no nosso coração. Eu fico impressionado quando Jesus restaura Pedro. A única pergunta que Jesus fez para Pedro foi esta: ô Pedro, você me ama? Jesus não disse: olha, você vai ficar no banco aí 6 meses. Ou você vai ler 10 livros. Ou você vai passar por um exame psicológico. Ou vamos montar uma equipe aqui para acompanhar você. A única coisa que Jesus requereu de Pedro, para ser um pastor e ter o cajado na mão, foi esta condição: você me ama? Se você ama Jesus, você já está com o pé na estrada missionária. Finalmente, em 10º lugar, 10ª estratégia de Paulo. Paulo tinha um amor acendrado pelas pessoas. Quem não ama não faz missões. Paulo chegou a dizer em Romanos 9, versículo 3, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Está dizendo o seguinte: eu amo tanto vocês, que se eu pudesse, eu iria para o inferno, para que vocês fossem para o céu. Porque a gente prega, irmãos, mas prega sem qualquer amor, sem qualquer compaixão. Prega com o coração enxuto demais e com os olhos secos demais, sem qualquer entusiasmo de amor por aqueles que perecem. Isso levou o pai do presbiterianismo, John Knox, na Escócia, a orar e clamar: dá-me Escócia para Jesus, senão eu morro. Eu pergunto a você: você ama assim? Você ama aqueles que estão como ovelhas sem pastor? Perdidos, sem rumo? Eu espero que estas estratégias que Paulo elenca ao longo do seu ministério nos ajude a continuar sendo uma igreja missionária, uma igreja que planta outras igrejas, uma igreja que leva a boa nova do Evangelho, a esperança da salvação em Cristo, ao Canadá e às outras nações do mundo. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Looking through the window of a crowded train, faces blurred like memories in the rain, searching for a moment I can claim. Life keeps moving, never quite the same. Whispers of the past echo in my ear,
silent words that only I can hear. Time's a river swiftly flowing near. Each new day brings both hope and fear. Lost in thoughts that come and go, wondering where they all will flow. Dreams and doubts in quiet show. In this journey we all grow. Raindrops tapping gently on the glass. Moments fade, no matter how we grasp. In the silence of the days that pass, we find truth in questions we still ask. Lost in thoughts that come and go, wondering where they all will flow. Dreams and doubts in quiet show. In this journey we all grow. Eyes closed tight to see inside a world where secrets like to hide. Truths emerge from where they bide. In the heart where feelings ride. The train moves on through night and day, carrying dreams along the way. Each window frames a fleeting play, a story lived then swept away.